Estão falando de corpo, corpo, corpo. Tá. Eu não posso me aprofundar muito, pessoal, mas é assim. Algum de vocês vem de orientação espírita e vocês já ouviram falar muito de perispírito. Kardec, quando desenvolveu, a gente tem que imaginar em que nível a humanidade estava naquela época. Então, falou-se de perispírito, deixou aí e ficou quieto. Por quê? Se você olhar nesse desenho embaixo, é o que os espíritas falam. Você tem o corpo físico, você tem o perispírito e você tem o espírito. Bom. Só que assim, a gente sabe que existem outros corpos. Tá? Eu não vou me aprofundar muito, tá bom? Eu vou apenas aumentar um pouco a condição que vocês, se vocês têm, né? Eu imagino que a maioria de vocês conhece. Você tem um corpo físico, você tem o duplo etérico, que a gente fala que é uma energia que faz, é o amálgama, que junta o corpo espiritual, é o que consegue fazer com que a gente reencarne, esse duplo etérico. E você tem o corpo emocional, você tem o corpo astral, tá? Que é o próprio corpo espiritual. Além dele, você tem o corpo mental, tá? Que a gente, por uma questão didática, divide em mental superior e mental inferior. Depois você tem o espírito, que também, por uma questão didática, se divide em átmico e búdico. Tá? Mas, para nós aqui hoje, o que é importante vocês entenderem é essa imagem aqui em cima. Você tem o teu corpo físico, você tem corpo astral ou corpo emocional, e os dois estão ligados por um cordão. Quem sabe como é que chama esse cordão? Conhece esse cordão? Que liga o corpo físico ao corpo emocional? Cordão de prata, isso mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil. Ou fio de prata, isso mesmo. Olha, só para vocês terem uma ideia, encontraram pirâmides, tá? Eles representavam o corpo emocional como um pássaro segurando uma lanterna. Tá? E a lanterna era a representação do fio de prata. Agora é o seguinte, vocês estão vendo essa coisa sem forma aqui em cima, tá? Então você tem o corpo físico, tem o corpo emocional, e essa coisa sem forma a gente chama de corpo mental, tá? E existe um segundo fio ligando esses dois, tá? Esse fio é um pouco menos falado. Alguém sabe como é que chama esse fio? Ou cordão? Então tá bom, sem problema. Ele chama cordão de ouro, tá? Que liga o corpo emocional ao mental, tá bom? Então a gente tem o corpo físico, cordão de prata ligando o corpo emocional ou corpo astral, e você tem o corpo astral ligado ao corpo mental por um outro cordão, que chama-se cordão de ouro, tá bom? Posso continuar? Então tá bom, pessoal, ó. Então o intuito dessa aula foi dar uma geral. Repete. Repito, não tem problema não. Corpo físico ligado ao corpo. Então, corpo físico ligado ao corpo emocional, cordão de prata. Corpo emocional ou corpo astral ligado ao corpo mental pelo cordão de ouro. Chama-se, os esotéricos chamam de cordão de ouro. Tá? Eu vou dar mais algumas palestras, eu vou falar sobre ele. Mas a ideia básica é... Por exemplo, pessoal, vocês já ouviram falar de ovoides? O André Luiz fala alguma coisa.
Ovoides, na realidade, são seres que perderam. Ovoides são seres que perderam o corpo emocional. Robson fala, eu sei. Eles perderam o corpo emocional. Em outras palavras, eles perderam a capacidade de reencarnação. Tá? E eles ficam nesse corpo que é o corpo mental. O corpo mental é um corpo muito mais sutil que o corpo emocional. Ele é mais rápido, a frequência dele é mais alta. Só que quando você não se desenvolve emocionalmente, chega no corpo mental e não está desenvolvido, ele fica parado. Então, eles falam que é como se fosse um ovoide. Tá? E esse corpo, ele é para que você perca o corpo emocional. Para você perder o corpo físico, você tem que cortar o cordão de prata. O cordão de prata é cortado, não com uma tesoura, porque ele é de luz, então não tem o que corte. Quando você desencarna, existe a ruptura. O cordão de ouro, que eu acabei de falar para vocês, ele também pode ser rompido. E quando ele é rompido, você se transforma em ovoide. Isso de forma negativa. Os grandes seres, tipo Jesus, Buda, Krishna, quando eles chegarem no ápice e falarem eu vou para o corpo emocional, eles fazem isso de forma automática. Eles têm controle sobre esse corte do cordão de ouro. Coisa que alguns yogis conseguem no cordão de prata. Tá? Existem relatos de yogis, de budistas, que viram, sentem e falam, vou embora. E não é suicídio, tá? Ele terminou o processo kármico dele e vai continuar a evolução dele. São seres extremamente diferenciados. Bom, pessoal, então, pegando aqueles temas que eu falei que eu ia conversar, vou falar um pouco sobre obsessão e desobsessão, tá? Muito por cima, mas é importante dizer para vocês. Não estou falando para vocês que somos energia, que os níveis para onde a gente vai está relacionado com a energia. O que acontece com obsessão e desobsessão? Para a gente entender o que é obsessão, nós temos que entender o que a gente vibra. Peraí, Ramon, não estou entendendo nada. Tá bom. Vocês já viram aquela pessoa que fala assim, em mim nada pega? Vocês acham que existe uma armadura espiritual que o cara veste e nada acontece? Ou existe uma explicação diferente? A pessoa está num nível frequencial alto e tudo aquilo que ataca ela, que está no nível frequencial baixo, não pega. Atração mental, isso mesmo, Zé. Então, o que acontece? Se a gente entender o que a gente vibra, a gente entende que coisas podem ser puxadas por aquilo que a gente está sentindo ou não. Se a gente entende o que é frequência densa e sutil, com várias intenções, porque, deixando claro, pessoal, olha só, ser extremamente densos com intenções ruins agem de uma determinada forma. Seres extremamente densos com intenções boas agem de outra. Então, de um lado, eu tenho magos negros. São seres extremamente densos, tá? E que trabalham de forma a prejudicar as pessoas. Do outro lado, eu tenho guardiões. São seres densos que estão trabalhando a partir da luz. Tá? Então, olha só. O grande problema é você entender qual a intenção das energias. Tá bom? E um outro detalhe, o mago negro pode trabalhar com energia mental. Se você comparar, energia emocional é mais densa do que energia mental. Então você estaria dizendo que alguém está mexendo com energia sutil de forma errada. Tá? Então por isso que tem que se tomar muito cuidado. Tá bom? Vocês perceberam, eu só estou trabalhando com conceito, tá? Obsessão. Ela pode ser de encarnado para encarnado. Como assim? Como assim, Ramon? Como é que pode?
Alguém pode me obsediar? Tem de monte. No teu trabalho, o cara que fica olhando de revés para você, porque você conseguiu a posição que ele achava que era dele, ele está te obsediando no aspecto energético. Ele está entrando na tua aura, ele está interferindo com você. Ah, mas Ramon, então isso acontece o tempo inteiro? É, verdade. Não acontece só em centro espírita ou centro bombadista. E deixando claro, os evangélicos também têm, porque o processo que eles fazem de impostar as mãos e trabalhar tirando coisas erradas, não quer dizer que tudo está certo, mas uma grande parte do que eles fazem é um trabalho luminoso. Tá? E a gente tem desencarnado para desencarnado, tá? E o mais absurdo, encarnado para desencarnado. Tá? Porque aqui eu pus o desencarnado para encarnado, mas tem o contrário também. Então, o cara está encarnado e está obsediando quem desencarnou. Tá? Pessoal, é energia. Tem vários lados, não necessariamente um só. Bom, pessoal, e aí o que acontece? Você junta essas energias, tá? A pessoa tem problema psicológico, a pessoa tem problema de vida passada. Existem seres que vampirizam a energia. Tá? Então, nós estamos falando que o mundo onde a gente vive está aberto para obsessão. Das 10 bilhões de pessoas encarnadas que existem no planeta, tá? 30% são católicos. Quer dizer que, se você encontrar um desencarnado, pode ser que ele não seja católico. Então não adianta você tentar doutrinar ele falando de Jesus. Ele vai levantar a cara e vai falar: eu não conheço esse cara. Você vai ter que ampliar. Já chego lá. E no final, como é que os obsessores trabalham? Olha só, a pergunta básica é assim: como é que a gente vê os obsessores encarnados e desencarnados? Nós, tá? A gente que está tentando estudar, tentando se desenvolver no lado espiritual. A gente não pode ver como doutrinador, tipo, todos eles conhecem Jesus? Então é fácil, você fala de Jesus, Jesus é as na manga. Não. Quando a gente trabalha com doutrinação, a gente percebe que é muito bom você estudar, se embasar e estar vivenciando as palavras de Jesus, mas não quer dizer que essa ferramenta aqui vai ser o que vai te salvar para você fazer uma doutrinação. Você precisa muito mais entrar como um esclarecedor, como um psicólogo, entendendo o ser humano, porque às vezes aquele ser que está ali na frente, sendo algoz de alguém, ele se transformou em algoz de alguém porque aquela mesma pessoa tinha sido algoz dela. E aí você tem que parar e entender, peraí, então eu não posso só enxergar o que está acontecendo agora. Eu tenho que ter sensibilidade e enxergar o todo que está acontecendo. Tá bom? A maioria das pessoas querem técnicas para se defender, mas ninguém quer técnica para melhorar como ser humano. Se vocês perceberam, eu peguei essas fotos do Mãos de Luz, né? A próxima foto aqui é uma criança de 11 anos de idade brincando. Você vê que a aura dela está super colorida, super boa, super bem. Por isso que eu escrevi: mas qual ser humano consegue ficar assim, como essa criança de 11 anos, o tempo todo? A gente não consegue, né? A grande técnica, a maior técnica de todas, é a gente conseguir se harmonizar com o universo. E a gente se harmonizar com a gente mesmo. Tá? A melhor técnica é ser feliz. Se você for feliz, a sua aura está brilhando, suas formas mentais são brilhantes, tá? Formas mentais são coisas que a gente gera no pensamento. A gente tem pensamento tranqueira, a gente vai gerar forma mental tranqueira. Tudo que você fizer melhora você e os outros. A melhor técnica é: fique bem.
Se não conseguir, use algum recurso opcional. Ore, medite, cante ponto, mantra, leia, ouça música. Qualquer coisa para te tirar da frequência que você está para uma frequência melhor. Mas não use esses recursos de início. Em primeiro lugar, tente usar o discernimento. Jesus estava certo quando ele falava, orai e vigiai. Mas orai não é 3 Pais Nossos e 5 Ave Maria. E a pessoa vigiar mais sua própria vida do que a do próximo. Tá? Pessoal, o caminho da evolução espiritual é o caminho do autoconhecimento. E várias pessoas fogem disso porque é complicado a gente se defrontar com o nosso abismo interior. Tá? Um dos maiores embates que nós temos não são com os obsessores, não são com os magos negros. Somos com nós mesmos, com os nossos processos, e a gente precisa se defrontar com isso. Orar e vigiar é o que você pensa e sente. Sem isso você pode abrir sua aura e pode iniciar um processo obsessivo. Muitos de vocês têm medo de espíritos. E o medo é uma das portas abertas para ataque espiritual. Então, é fechar o carro com a chave dentro, né? Então, pessoal, quem pode fazer mal para você não é um espírito. Quem pode fazer mal para você é um assaltante na rua. Tá? Então, espírito, se você sentir algum, abre e começa a bater um papo com o cara. De alguma forma o universo te colocou ele na tua frente, provavelmente para você ajudar ele, não para você ter medo dele. Não adianta aprender recurso e não combater seu medo. Tá bom? E aí eu deixo para vocês pensarem, tá? Para estudar a obsessão tem que ter uma noção do que é aura, o que é chakra, natureza do corpo espiritual, como e quando os espíritos mudam de aparência, porque isso acontece, tá? O que é clarividência e o que é intuição. Em outras palavras, a gente tem que começar a entender o que a gente vibra, se estudar, se dar suporte para a gente conseguir ter recurso para trabalhar com obsessão ou desobsessão. Pessoal, eu trouxe aqui umas imagens só para vocês entenderem. Isso aqui é tirado do livro do Wagner Borges. É um trabalho de um amparador. Você está vendo que tem um hindu aqui atrás. Tá? Ele tira um projetor astral. Por quê? Porque tem uma pessoa, é um suicida. Vocês estão olhando aqui, esse ser que está vindo, ele é um suicida. O mentor, ele conseguiu trazer esse ser magneticamente até aqui. Mas ele não consegue interagir com esse ser. Esse ser, se você pegar pela leitura espírita, ele está em estado de decomposição, ele reflete o que o corpo dele físico está. Não quer dizer que existe uma ligação entre o corpo e ele. Quer dizer que mentalmente, tá, aquele ser, pelo ato que ele fez, ficou ligado ao corpo. Então o perispírito dele começa a ter as mesmas características que o corpo está tendo. O corpo está em decomposição, o perispírito dele também fica. Tá? Vocês vão falar para mim, mas Ramon, como é que isso acontece? Isso acontece porque nós mentalmente temos uma ligação. Tá bom? E aí, energeticamente, essa ligação acontece. Tá? Então, o corpo começa a ter todas as características de um corpo em decomposição. Ele magneticamente é trazido para cá. O mentor tira a projetora do corpo, ela começa a trabalhar energeticamente com a energia dela, junto com a energia do corpo físico dela, mais a energia do mentor hindu. E se vocês perceberam, está vindo uma energia amarela do alto. Sempre quando tem mentores envolvidos, existem mentores mais alto nível que estão orientando aquele processo. Não é só esse mentor que está aqui. Existem outros mentores. Inclusive, você está vendo que está vindo um outro raio verde desse lado. Tá?
muito provavelmente ligado a esse rapaz. Tá? E aí chega um outro mentor. Vocês vão falar para mim, mas Ramon, por que você está falando que é do outro rapaz? Porque quando tudo começou, quando ele começou o tratamento, só tinha um hindu. Tá? Esse outro mentor, muito provavelmente, ou é da equipe do hindu, ou ele é um mentor desse cara que, por ele ter feito um ato descabido, acabou se desconectando. E no momento que ele está em tratamento, ele é chamado e ele vem. Então você percebe que existem 3 luzes vindas do alto. Cada mentor está recebendo uma parcela de energia do alto, além da projetora. Tá? A projetora, ela, num ato de fraternidade absurdo, porque ela está sentindo tudo que aquele corpo está, ela está sentindo o cheiro, está sentindo a decomposição, ela vai, abraça de forma amorosa para ajudar ele nesse processo. Vocês percebem que ele começa, o corpo dele começa a se recompor e ele volta ao corpo natural dele. Terminando o processo, ele energeticamente já pode ser levado nos planos espirituais para continuar o tratamento. Então, é isso que eu quis trazer para vocês. O lado espiritual só interage com a gente através de pessoas. E essas pessoas sou eu, vocês, e quem quiser se pôr à disposição para trabalhar para a luz. Tá? Precisa de pessoas. Tá bom?